Gostando dessa digressão, porque essa digressão já abriu na minha cabeça espaço para algumas coisas, tá? Primeira coisa é essa papo de democracia, tá? Quem tá assistindo, eu quando fico falando, democracia tal, eu mesmo fico meio nhé. Vou te falar por quê, porque eu não acho que o Brasil seja um país democrático de verdade. E eu acho que... O Brasil é um país oligárquico. Não adianta você ficar falando de democracia quando você não mora num país em que as pessoas se veem como iguais. E um dos princípios básicos da democracia não é só um homem, um voto, né? A ideia de democracia parte por um entendimento de que o outro é um igual a você, ou uma pessoa parecida com você, e ela tem algo a agregar, porque vocês vivem, então você tem um certo tipo de unidade cultural. É o que os gregos chamaram homonoia, a relação entre iguais. Perfeito. E aqui não tem essa relação, e o Brasil é feito o tempo todo, especialmente nas relações com o Estado, são feitos para demonstrar que você não é um cidadão normal. Existem cidadãos de primeira categoria, segunda, terceira, quarta, e a coisa também vai na esfera privada. Você vai falar nas relações interpessoais, até relações raciais, enfim. A gente pode entrar nesse universo todo. Fato é, as pessoas não se sentem parte de uma democracia, então ficar clamando por democracia aqui é uma coisa que soa vaga e soa estéril. Segunda coisa que é importante agregar nesse sentido, que você levantou. Se a situação ela é vaga, ela é estéril, ela não vai a lugar algum, e eu acho que ela não vai a lugar algum, a democracia basicamente... É um jogo entre oligarcas. O pacto que mantém esta democracia desde 88, ele esgarçou e é uma tese que a gente já comentou, já falei várias vezes no News. O modelo de Estado brasileiro, ele colapsou. E ele, para poder se rejuvenescer, ele precisa de reformas muito profundas. E quando a gente fala reforma, não estou falando em termos paulo-guedianos de reforma. Eu estou falando assim, se não tiver uma reforma que mexa realmente com os tais privilégios, e a gente chama de privilégio, a gente está falando, eu quero tirar um penduricalho. Não, a gente está falando de coisas na casa dos dezenas de bilhões de reais por ano, que é espaço fiscal que não existe. A gente está falando assim, nós gastamos horrores com educação e os nossos índices de educação são bizarros, então a gente não tem produtividade. A gente não tem o rule of law, nós temos o judiciário mais caro do mundo. No fim das contas, o Estado brasileiro, para mim, está colapsado e isso vai ter reflexos econômicos que não vão se resolver. E um governo Temer, que é um governo que só vai ter condição de mexer na superfície disso, ele só vai ficar tateando a superfície, mas ele não vai resolver. Porque a governabilidade, mas é só ter ela vai ser construída mediante... Não resolver. Não resolver. Isso, então, exatamente isso. Vai estar sempre um outsider batendo na porta, prometendo uma grande revolução, que dentro da tal da democracia ela não vai acontecer. Então assim, tem que botar o bode na sala aqui pra vocês também, porque é o seguinte, dentro desse jogo não tem muita solução não, eu não vejo muita solução. Vai matar, vamos falar assim, nós vamos matar o PP, o MDB vai ser extirpado, eles vão ser todos colocados numa jaula e não vão poder votar? Nada lá na Câmara? Como é que vai funcionar isso aí? Porque, via de regra, todo mundo opera em nome de lobbies, interesses. E hoje a gente tem agora uma coisa nova que desde do segundo mandato do Lula, o STF virou um player político. E aí o judiciário virou um player político ativo. Ele não é mais um player político solto, ele é ativo. E ele tem seus interesses corporativos, e ele está operando como nunca operou. Então você tem muita gente interessada na manutenção disso. E o que eu acho, Ricardo, não sei se eu estou sendo muito... assim, sistemático, tipo, fazendo um arranjo, sabe, de uma coisa amarrada na outra, como se fosse uma engrenagem gigante. Mas me parece que, assim, boa parte dessa atuação mais ativa desses agentes interessados em se perpetuar no jogo é porque o jogo está deixando de funcionar, é porque surgiram tecnologias novas que permitem que as pessoas não dependam tanto dos agentes políticos eleitos por eles. E aí, no fim do dia, eles acabam tendo que forçar a mão para manter o jogo deles de pé. E aí, cara, a situação só vai ficar uma bosta. Então eu não vejo solução. Tô viajando aqui, tipo, o sistema é bruto, rapaz. Você tá viajando. Eu faria uns cortes de dimensão, digamos assim. Existem, nessa análise que você fez, tem muitos estratos diferentes, que são estratos temporalmente diferentes. Então o primeiro estrato, que é o estrato mais básico, que esse é o mais difícil de mudar, e que é uma coisa quase constitutiva da essência do que é ser brasileiro, é a baixa participação popular na governança, na sociedade civil, na verdade. Você tem uma baixa participação popular e isso está no Brasil desde sempre. Desde sempre. O Brasil teve processo de colônia. O Brasil foi colônia, o Brasil virou uma monarquia, ele tinha uma monarquia centralizada.
que se apoiava em grandes latifundiários que davam o suporte a essa monarquia. Essa monarquia cai com o golpe da República Velha. Esses latifundiários, esses grandes produtores de terra, eles continuam com muito poder durante toda a República Velha, se faz a política do café com leite, a coisa vai, você tem uma Revolução de 30 com um ditador personalista, que é o Getúlio, ele tenta subir as massas, mas num corte protofascista, ou seja, basicamente ele como figura poderosa, falando às massas que o elevam, ou seja, não participação direta das massas no exercício do poder, nem na sociedade civil, mas sociedade civil controlada via Estado, por sua vez controlada via um ditador personalista. Foi isso o getulismo. Aí sai disso aí, e aí vai para aquela fase intermediária do Dutra, do Juscelino, etc, etc, em que você não tem uma grande mudança nisso aí. Você tem uma mudança no sentido de que você retorna uma Constituição democrática, mas o povo continua alijado do poder. Aí logo em seguida o que nós temos? Ditadura militar. Aí você tem um período de ditadura militar, onde a participação popular é menor ainda, porque você tem uma junta militar que basicamente estabelece quem é que vai governar em todos os lugares. 2 partidos que, no fim das contas, eram partidos de suporte, quer dizer, um era de suporte à ditadura, a Arena, e outro era o MDB muito limitado, que fazia uma oposição muito limitada, porque você tinha mecanismos jurídicos criados para caçar pessoas, etc, etc. Quando isso passa, você tem o tal do Pacto de 1988. Redemocratiza, etc, etc. Mas você não tem um aumento da participação popular. Você tem um símbolo da participação popular, que é o voto. Que é o voto. Só que o que acontece com este tal do voto, que é o símbolo da participação popular? O voto é capturado por essas mesmas oligarquias. E quando eu falo mesmo, assim, não são as mesmas famílias ou as mesmas pessoas. Isso muda. Isso veio mudando. Mas você vai restabelecendo outras oligarquias que capturam esse voto. Então, hoje a eleição do Brasil é uma eleição, em grande medida, capturada por caras que têm uma máquina gigante, que dispõe de recursos absolutamente incomparáveis com o que a gente tem. Os caras têm muito dinheiro para investir em eleição. Eles pegam as lideranças comunitárias, a base, vão construindo a sua pirâmide de vereadores e de deputados e chegam lá no parlamento, na Câmara Federal, no Senado, no governo, com essa base. Então não há participação popular genuína. Esse é o grande extrato, um problemaço que até hoje ninguém soube resolver. E eu não sei se o MBL vai ser capaz de resolver não, porque isso aqui é um problema de nação, que constitui a nação brasileira. Aí tem um outro extrato. Qual é o outro extrato? O outro extrato é o cansaço que a população teve com o sistema brasileiro montado em 1988, que se revela na eleição do Bolsonaro. O fenômeno, eu sempre disse isso, o fenômeno mais democrático que nós vimos nos últimos tempos, em termos eleitorais, foi a eleição de Bolsonaro, que foi uma eleição bem democrática. Por quê? Porque as pessoas participaram, você teve uma militância ativa que fez a campanha para ele, coisa que a gente não via. A eleição dele foi baseada numa campanha barata, muito mais barata incomparavelmente. Então, ali você teve realmente um fenômeno democrático. Mas com qual intenção? Aí vem a pergunta. Com qual intenção aquele fenômeno se colocou? Com a intenção de enfrentar o tal do sistema. Então, esse é o paradoxo. Porque os caras falam, o Bolsonaro ele não é democrata porque ele tenta aparelhar as instituições, ele quer dar golpe de Estado, etc. Ok, isso está tudo certo. Está tudo certo. Só que do outro lado, as forças contrárias a Bolsonaro também não são democráticas. Por quê? Porque elas querem se aferrar a esse consenso antigo que foi posto em xeque claramente por uma parte expressiva da população brasileira na eleição do Bolsonaro. Ele teve 56 milhões de votos. E essas pessoas foram lá e disseram, não, a gente não quer esse sistema, porque esse sistema não nos representa. Então, o discurso que foi construído era um discurso claríssimo, um discurso de ruptura. É ruptura com o STF, é ruptura com o parlamento, é ruptura com o que está aí, é ruptura com a roubalheira na política, é ruptura com tudo isso. E os fenômenos que marcaram essa ruptura, a gente sabe quais são. Foi o impeachment de Dilma Rousseff, as grandes manifestações que nós fizemos, foi a Lava Jato e foi a eleição do Bolsonaro. Foi isso que marcou. Só que nós caímos numa armadilha. Por que nós caímos numa armadilha? Porque essa energia cívica gigantesca que foi mobilizada não conseguiu ter a sua verdadeira expressão, que seria passar o sistema político a limpo, que seria, por exemplo, fazer uma profunda reforma política, uma profunda reforma administrativa no Estado brasileiro, coisas que não aconteceram. Então ficou uma pendência.
Nós estamos indo para uma eleição de 22 com uma pendência histórica gigante. E se o Lula volta, é assim, o retorno a esse consenso, porque o Lula é uma figura de consenso.